Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, o programa que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e tem o apoio do SESI e do SENAI. Aqui ao meu lado, o presidente da FIEP, comentarista do nosso programa, Boega Gadelha. Doutor Gadelha, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem de hoje. Obrigado, Sueli. É realmente com muito prazer, meus queridos telespectadores, que nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre aquilo que a Paraíba tem de bom, que o Brasil também, que os nossos municípios todos da Paraíba podem apresentar de importante para trazer alegria, para trazer o conforto da nossa população. Pois é, hoje nós vamos abordar aqui dois temas importantes. O primeiro deles, a posse da nova diretoria da FIEP, e vamos também iniciar uma série da retrospectiva dos 8 anos do programa Paraíba Tem. Mas, presidente, começando a falar sobre a posse da nova diretoria que aconteceu essa semana em Campina Grande, na sede da FIEP, e a diretoria que vai assumir agora o quadriênio de 2015 até 2019. Vamos falar um pouquinho do evento, né, para quem está em casa, que não soube como aconteceu esse evento, como foi essa solenidade de posse. Bastante prestigiada, por sinal, né? Tivemos autoridades do Poder Legislativo, Executivo, enfim, Judiciário, presidentes de federações das indústrias, representantes da Confederação Nacional da Indústria. Representante do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que anda uma evidência muito grande, então o nosso querido Rômulo José de Gouveia estava aí presente representando o Eduardo Cunha por delegação expressa mesmo do presidente da Câmara. Estava aqui também o deputado Manuel Júnior, o deputado Damião Feliciano, o senador Raimundo Lira. Para mim uma honra muito grande, ele fez um esforço enorme, porque ele foi ver as obras de transposição de águas do São Francisco, depois pegou um helicóptero até São José de Piranhas, que era dia de aniversário da cidade, e ele teve que estar lá presente também. Então depois pegou um automóvel, veio para cá. Realmente eu fiquei muito feliz em essas pessoas de fazerem tanto esforço para estar presente aqui a nossa solenidade de posse. O governador que tinha sido operado, ele até quis faltar um pouquinho, mas eu digo, governador, sua presença é importantíssima. E ele veio, aliás, deu um recado belíssimo que impressionou a todos os presentes, inclusive o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais me mandou um WhatsApp dentro da comunidade dos presidentes de Federação de Indústria, pedindo para eu levar. Ele disse que convidou o governador disse que ia agendar, mas pediu para eu forçar, ficar lembrando e que fosse com o governador. E muitos até diziam, Gadelha, você não quer emprestar esse governador por uns 6 meses não, certo? Porque nosso estado está em tanta dificuldade, vocês aqui com as contas em dias, pagando os fornecedores, pagando o funcionalismo. Já ele disse que já está com o 13º depositado para pagar a segunda parcela. Então realmente todos ficaram impressionados, encantados com Campina Grande. Foi uma noite muito alegre, muito saudável, que se nós fizermos um cômputo geral, um apurado geral de tudo, eu digo que o saldo para a Federação das Indústrias, o saldo para Campina Grande e para a Paraíba foi extremamente positivo. O senhor foi reconduzido ao cargo de presidente mais uma vez. O que é que isso representa? Continua sendo um desafio assumir a Federação das Indústrias? Sim, continua sendo um desafio, principalmente nesse momento, né? Nesse momento a gente está vivendo um momento singular na história brasileira. É mais um capítulo que a gente tem que superar, que tem que, no final, escrever bem, né? Como vencedores de uma epopeia, de um momento difícil da nossa sociedade. Dizem que a história é escrita pelos vencedores, né? Então a gente tem que vencer esse desafio, tem que vencer essa batalha difícil que está se nos apresentando e depois escrevê-la como um capítulo difícil e até como exemplo para os pósteros, para as gerações vindouras, de como atravessar a dificuldade. Para os próximos 4 anos, rapidamente, o
O que é que está previsto para acontecer nesse Olha, o principal eu já nomearia a Faculdade Senai. É a menina dos meus olhos agora, são as faculdades Senai, porque nós vamos cobrir todo o estado num procedimento totalmente diferente. Porque, dada a capilaridade, a permeabilidade, o número de escolas que nós temos do SESI e do Senai, nós vamos poder ter uma faculdade, vamos chamar de universidade, uma universidade diferente, uma forma de trabalhar diferente. Porque nós abriremos um curso agora de automação industrial em João Pessoa, com vestibular em dezembro. Feito isso, nós podemos abrir qualquer outro curso em qualquer cidade do estado e o MEC vem depois para validar aquele curso. Então, como a gente tem 80 cursos, nós podemos fazer esses 80 e mais outros cursos também que outros estados habitualmente promovem. Ok, presidente. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, a gente começa a fazer uma retrospectiva dos 8 anos do programa Paraíba Tem. Até já! A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem e, como falamos anteriormente, a partir de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva em comemoração aos 8 anos do programa Paraíba Tem. E nós começaremos falando sobre um dos temas mais discutidos aqui no programa, que foi a transposição de águas do Rio São Francisco. Para isso, presidente, vamos voltar ao ano de 2007 e revermos um dos nossos primeiros programas, né? A Paraíba sem o São Francisco é inviável. Nós tínhamos aquela dúvida terrível, né? Muita gente contra aquele movimento todo. E vem um bispo que ameaça morrer, e artistas, aquela confusão toda. Então, quer dizer, essa transposição, muitos travestidos de verde tentaram impedi-la. E hoje a gente sente realmente como uma obra palpável, humanitária sim, porque ela vai beneficiar 12 milhões de pessoas. Doutor Gadelha, esse é um tema que o senhor sempre defendeu com muita firmeza. De 2007 para cá, o que é que mudou? O senhor comentou um pouquinho anteriormente, mas fazendo aí essa retrospectiva da transposição de águas do Rio São Francisco. O que aconteceu nesses anos todos, de lá para cá? Veja o seguinte. Em 92, eu já fiz piquete para fechar a BR-230, mas não era fechar por molecagem, não. Era fechar por necessidade. A gente hoje está sentindo o que era necessidade. Havia um foco, havia um objetivo, havia uma destinação em todas aquelas nossas ideias, em todo aquele nosso trabalho. Então, em 2007... aí a gente já começava a enfrentar, porque a coisa começava a corporificar-se. Então, as barragens foram um bem, mas os ecologistas diziam que barragem é um crime, que represa é um crime, que vai mudar o ecossistema, que vai provocar danos ambientais, e nada disso é verdadeiro. Nós estamos vendo a necessidade, todos nós ficamos rezando para que o Sobradinho não seque, para que as chuvas caiam na caixa d'água do Brasil, que é Minas Gerais, que joga 76% das águas do Sobradinho, vem de lá de Minas Gerais. Então,
Nós ficamos torcendo por chuvas em Minas Gerais para encher Sobradinho e para prover agora as nossas barragens. Quer dizer, Boqueirão está para secar, Acauã também está para secar, e Boqueirão de Piranhas, o Engenheiro Avidos lá em Cajazeiras também está seca, a cidade está com dificuldades enormes de água. Souza, que tem o São Gonçalo, também está seco, está vivendo um drama terrível, o mais terrível da sua história, perdeu praticamente todo o seu coqueiral, o famoso coqueiral de Souza, as famosas águas de coco de Souza estão desaparecendo aí do consumidor brasileiro, e a gente está vendo que só a reposição feita por Sobradinho teria salvo toda essa situação. E nós estamos agora querendo acelerar para que a gente tenha uma solução definitiva desse problema. Pois é, nós vamos agora abordar outro tema de bastante importância para o estado da Paraíba, especialmente para a indústria, o Porto de Cabedelo. Vamos agora ao ano de 2008, quando nós começamos a discutir esse assunto aqui no programa. A sociedade como um todo deve sempre se envolver com esses assuntos, as pessoas devem manifestar sua opinião, afinal a opinião pública tem muita força, né, presidente? Tem, e aquilo que está para acontecer tem mais força ainda. Então eu creio plenamente de que a sociedade vai abraçar essa causa, porque se ela pressionar, como você diz, né, se todos estiverem unidos, o grito será muito mais ouvido. Por isso nós colocamos aquele cartaz lá, né? Vamos gritar por um grande calado. Isto ficou lá em toda a rota da estrada de Cabedelo, e todos os portuários estão muito satisfeitos, muitos telefonando para aqui, para a FIEP, parabenizando pela campanha, e eu espero que isso sensibilize também todas as autoridades, todas as pessoas capazes de influenciar a imprensa lutar por isso. A imprensa é muito importante, né, nesse trabalho também de conscientização da população, de mobilização para mais essa grande conquista. A FIEP encabeçou esta luta, né, que mobilizou diversos setores. Nos dias atuais, ainda temos um porto com pouca capacidade estrutural? O porto melhorou muito, melhorou a sua infraestrutura, melhorou os frigoríficos, melhorou o berço, melhorou ali a retaguarda para contêineres, e melhorou o calado também. E eu digo que nós tivemos uma participação intensa na liberação dos recursos. Nós conseguimos os primeiros recursos para ampliar o calado do Porto de Cabedelo, certo? Então foi uma batalha nossa, junto com os portuários. Nós entramos numa luta ferrenha, fomos falar com o ministro de Portos e conseguimos os recursos para aumentar o calado do porto, sim. Essas mudanças de 2008 para cá foram satisfatórias? Eu não diria que elas chegaram à plenitude do que nós esperávamos. Amenizaram, melhorou a situação do porto, a movimentação de cargas do porto já é bem melhor hoje, bem maior, mas ainda está muito deficitário. E eu tenho a impressão de que nós vamos conseguir aumentar mais esse calado, certo? Há muita gente se achegando aqui para próximo de Cabedelo, muita gente pensando em Porto de Águas Profundas, que é uma história aí muito longa, mas há também pessoas pensando em instalar diques para recuperação, para vistoria, para revisão de navios. Esses navios têm uma obrigação de fazer revisões periódicas, como aviões também têm obrigações de fazer revisões periódicas, e essas revisões, há uma empresa querendo se instalar em Cabedelo para fazer esta revisão próximo a Cabedelo, né? Bem próximo a Cabedelo, um pouquinho afastado, e aí vai fazer essa revisão, e isso vai ensejar para que mais navios se aproximem do nosso porto. Ok. Nós vamos a mais um intervalo, mas você não saia daí, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já!
A Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem a missão de defender e representar a indústria paraibana na promoção de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. A FIEP capitaneou importantes lutas pelo desenvolvimento do Estado. Criação da Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, gasoduto para Campina Grande e o Litoral Sul, ampliação do calado do Porto de Cabedelo e a transposição de águas do Rio São Francisco. Os principais temas de interesse da sociedade são discutidos na FIEP, no intuito de apresentar e esclarecer para a sociedade o que há de mais importante para o desenvolvimento da Paraíba e do Brasil. FIEP, apoiando a indústria da Paraíba. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que a partir de hoje nós começamos a fazer uma retrospectiva em comemoração aos 8 anos do programa Paraíba Tem. Hoje aqui nós já falamos sobre alguns desses temas e nesse último bloco agora eu vou entrar no tema reforma tributária. Doutor Gadelha, é um tema importante para a sociedade de um modo geral, inclusive para o empresariado, né? Esse tema? Sim, e todas as reformas que foram prognosticadas e foram discutidas. Isso, quando eu estava entrando aqui, em 1995, nós fizemos uma passeata de 5 mil pessoas lá em Brasília, e os temas são os mesmos, a situação é a mesma. A gente precisa que a gente tenha um imposto sobre a renda, tem um imposto sobre o produto e tem um imposto sobre o patrimônio. Imposto sobre a renda, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Imposto sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, ITR, esses não atravessam fronteiras, não geram problemas. Mas aí você tem os impostos sobre os produtos, que são os mais fortes, como o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido. Que tudo isso a gente quer agregar num imposto de valor agregado, o IVA. Isso vai ser muito bom para os estados mais pobres. A Paraíba vai ganhar 500 milhões a mais todo ano, certo? Isso parece que vai sair do papel agora. Agora vai entrar com essa mesma ideia. Eles ainda falam num período de transição que eu queria que fosse já, tudo de uma vez. Você não teria mais aqueles caminhões lá na fronteira, aquele monte de caminhões esperando só um carimbo de uma nota. Você só pagaria na hora que comprasse o seu par de sapato na loja, você pagava o imposto. O resto podia trafegar as mercadorias, os insumos, nada teria impostos. O imposto somente no destino. Isso facilitaria a cobrança, diminuiria a carga tributária e aumentava a arrecadação dos estados. Então a gente tem que buscar isso. Então, foi por essa razão que a gente foi criando problemas nas reformas, que chegou nessa situação que está aí, fazendo esse ajuste fiscal que vai ter que sair, a fórceps mesmo, mas vai ter que sair esse ajuste fiscal. Por que ajuste fiscal? As pessoas me perguntam muito na rua, o que é isso? Como é que tem um déficit orçamentário de 35 bilhões, se o orçamento de 35 bilhões de reais, se o orçamento ainda vai ser no próximo ano, aliás, é 30,5 bilhões de reais. Aí o seguinte, por que ele apresentou esse orçamento manco, já com déficit, com a previsão de déficit? Isso porque antigamente um país valia, ele era confiável pelo seu lastro ouro. Depois, no governo Nixon, ele passou a ser confiável pelo que ele tinha de reservas em dólar. E agora é no risco negócio. O que é o risco negócio? O risco que essa agência de risco rebaixou o grau de investimento do Brasil. O que é esse risco negócio? Você vê uma empresa muito grande, vamos dizer uma empresa de cimento, que é um bom negócio, mas vamos supor que fosse um negócio que estivesse dando prejuízo. Então, o cara vendia 1 bilhão por ano. E quando ele contabilizava tudo, os impostos
Então, ele apenas apurou 900 milhões. Teve um déficit de 100 milhões. Né? Tinha 1 bilhão de vendas, mas só apurou, aliás, ele tinha 1 bilhão de receita, mais de despesa, mas só apurou 900 milhões. Então ele teve um déficit de 100 milhões. Aí ele disse, não, mas no ano passado eu ganhei 400, eu boto 200 aqui e equilibrou, ainda fiquei com um saldo. Não isso é uma meia-verdade, porque na verdade ele está usando o dinheiro do lucro do passado, mas no presente ele teve prejuízo. Então o negócio dele acendeu a luz amarela, ele começou a ter prejuízo, aí começa a ter risco negócio. Se você vê um mercadinho pequeno, mas que está lá o casal, trabalhando com 3 filhos, vendendo muito, aumentando sempre os estoques ali, muita gente comprando. Então você é de um banco, é gerente de um banco, aí olha e diz, aquele negócio ali é bom, aquele negócio vale a pena a gente emprestar, porque ele vai ter com que pagar, certo? O negócio dele não parece ter risco, tá? Os filhos não gastam muito, a mulher não gasta muito, então tá tudo muito ajustadinho, muito arrumadinho. Enquanto aquele outro negócio que parece excelente está apresentando um prejuízo. O balanço dele apresentou esse prejuízo e é perigoso. Então, num país é do mesmo jeito. Você faz orçamento, você tem que ter, no ano, um superávit. Ao invés de ter um déficit, você tem que ter um superávit. Ou, no mínimo, empatar, ficar no 0 a 0, nem prejuízo, nem lucro. Então, se você começa a ter prejuízo, e foi esse caso, o Brasil apresentou já uma expectativa de prejuízo, aí a agência de risco veio lá e cortou a nota do Brasil. Porque se ele já tem uma expectativa de prejuízo, ele vai começar o ano de 2016 já com a expectativa de prejuízo. Aí a pessoa pergunta, e por que ele fez isso? Aí eu fico pensando, eu acho que ele fez isso porque ele precisava de um ajuste fiscal, precisava aumentar a receita e cortar despesas para não ter prejuízo. E ele só consegue aumentar a receita se a população entender, se os congressistas entenderem que se não fizer aquilo, o Brasil vai ter a sua situação de risco aumentada e isso vai ser um complicador nas nossas finanças internacionais. Na sua visão sempre muito otimista, esse período de turbulência no Brasil demora a passar? Não, o Brasil, podem anotar aí, o Brasil vai sair da crise, com toda certeza, em abril. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o ajuste fiscal, de uma forma ou de outra ele faz o ajuste fiscal. Ele vai tentar aprovar a CPMF por cima de pau e pedra. Se não aprovar a CPMF, ele vai entrar com a CID, que a CID é por decreto, certo? A CID é por decreto e vai incidir sobre os combustíveis. Então, ele lança a CID, ele vai forçar a barra de tal forma a ter o ajuste fiscal. Então, ajustadas as finanças, então o Brasil começa com a perspectiva do 0 a 0. Aí sim ele vai poder usar suas reservas cambiais, porque o Brasil tem 375 bilhões de dólares. Se ele vendesse 10 bilhões de dólares, dava 40 bilhões de reais. A perspectiva de prejuízo dele é só 30. Mas ele não pode usar isso para tamponar um orçamento futuro, porque é como se ele estivesse tirando do seu lucro do passado. É como se ele estivesse vendendo um patrimônio para tampar o buraco. Então, não resolveu o problema do risco. Ele tem que provar que vai ter lucro naquele ano, para o lucro ou o 0 a 0, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando for em abril, então eles fazem algum investimento com essas reservas cambiais,
O Brasil está tendo um superávit muito grande neste ano, porque o dólar está muito alto, e essa é uma vantagem comparativa para o empresariado local. A gente importa menos e exporta mais, e quando foi em abril, a gente já está decolando. Então vamos ver como era a sua defesa nos primeiros programas que a gente gravou sobre reforma tributária. Já faz tempo que o senhor levanta essa bandeira em prol da reforma tributária. Como é que o senhor avalia o momento em que a gente vivencia hoje? Olha, realmente desde 1995 nós fizemos aquela famosa passeata lá em Brasília, a passeata dos 5.000 empresários, buscando essa reforma tributária, porque nós achávamos que estava imensamente pesada para todos aqueles que contribuem, que pagam os seus impostos, e nós pretendíamos uma simplificação, uma redução, e eu, cá comigo, pretendia sempre que o imposto fosse cobrado no destino. Doutor Gadelha, pelo que a gente pôde perceber no programa, o senhor mantém as convicções, né? De 7 anos atrás? Ainda bem, Sueli, certo? Mantenho as convicções, e durante esse período todo que o Brasil teve um crescimento, eu só perdi num ano. Foi em 2009, que nós tivemos aquela famosíssima crise americana da Constituição Civil, dos empréstimos em cima de garantias de residências, que fizeram as residências ficarem 4, 5 andares para poder garantir o consumo norte-americano. Então houve aquela crise de 2009, e aí o Brasil caiu, mas foi nem 1%, foi muito pouca coisa, mas em compensação em 2010 recuperou com um crescimento de 7,6%, e por isso eu mantenho essas convicções. As convicções que foram estudadas, que são pensadas, eu fico pensando, porque uma coisa fundamental hoje é a gente ter tempo de pensar. Todos nós temos que arranjar um tempo de pensar, porque a gente vai ficando acostumado com o computador. Quando o cara pergunta, vai 2 vezes 3, aí você, 1 minutinho, aí vai lá fazer a conta na máquina. Ninguém quer mais pensar. Então a gente tem que pensar, porque nada mais importante do que a mente humana. Agora, se você consegue, com o seu pensamento, sistematizar as fases, aí você está fazendo uma excelente gestão. Você tem lá a inteligência, tem o conhecimento e tem a sistematização. Então, com essas 3 coisas, com esse triângulo, com esses 3 vértices, é que se faz um grande desenvolvimento. Tomara que a gente tome essa consciência brasileira e comece a pensar no conhecimento e pensar na possibilidade da gente sistematizar as coisas para poder ter um controle, um acompanhamento, um monitoramento da governança e da gestão. Bom, a gente vai chegando então ao finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje, reforçando aqui o convite para que na próxima semana você, telespectador do programa, esteja conosco para continuar acompanhando a retrospectiva em comemoração aos 8 anos do programa Paraíba Tem. Presidente, muito obrigada pela sua participação, a sua contribuição no programa de hoje. Sueli, a gente é que fica feliz em estar aqui com você. 8 anos, a gente... Dê uma olhada aí na tela, a gente mudou um pouquinho. Você não. Estamos bem aí. Você é uma sortuda até, está muito bem. Agora comigo o tempo passou e amassou um pouco, mas a gente vai continuando, pelo menos adquirindo mais experiência. Com certeza. E se você quiser mandar a sua sugestão, sua opinião, lembra aí que o nosso e-mail é programa.pbtem@gmail.com. Para rever o conteúdo dos nossos programas é só você acessar o canal no YouTube, o endereço você vê aí na tela. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!